Boa noite, pessoal. Estou aqui ao vivo para trazer uma coisa urgente que não podia esperar até amanhã. Vocês acreditam que o Conselho Federal de Psicologia está tentando suspender a implantação de uma lei que nós lutamos tanto ao lado das famílias de crianças autistas em todo o Brasil, que foi a lei do diagnóstico precoce obrigatório no SUS para os bebês até 18 meses de idade? Eu não podia deixar de gravar, fazer esse vídeo ao vivo hoje, primeiro como pai de uma criança autista que eu tenho muito orgulho, depois como presidente da frente parlamentar de mais de 300 deputados federais que apoiam a nossa luta pelas crianças, jovens e adultos autistas em todo o Brasil. E eu não podia de trazer o meu repúdio e o pedido de apoio de todos vocês. Eu fiquei estupefado quando eu abri a página do Conselho Federal de Psicologia e vi que um órgão que tinha que ser um órgão de classe, uma representação de alto nível técnico, que já entrou em várias polêmicas contra a família no Brasil, estaria agora pregando a suspensão da implantação de uma lei que nós lutamos muito todos os anos, que é o que melhor de há em vários países civilizados de todo o mundo. Veja, eu vou trazer para vocês primeiro o que é a Lei 13.438, e você que tem uma criança autista, algum autista conhecido, compartilhe esse vídeo para que ele seja um motivo de repúdio amanhã em todas as redes sociais do Brasil. Compartilhe e ajude. Lei 13.438, eu fui o relator desta lei, da senadora Ângela Portela, que é do PT, mas era uma ótima lei, e fui o relator da lei, pedi a pauta, pedi a urgência, votamos por unanimidade em plenário. E essa lei diz assim: é obrigatória a aplicação em todas as crianças, nos seus primeiros 18 meses de vida, quer dizer, nossos bebês, de um protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção em consulta pediátrica de acompanhamento da criança de risco para o seu desenvolvimento psíquico, ou seja, para o autismo e outras doenças psíquicas. Por que isso é muito bom? Porque hoje as famílias não têm como identificar, as mais pobres não têm como identificar uma criança autista. O período chamado de neuroplasticidade, eu viajei quase todo o mundo para conhecer o que tinha de autismo, para poder ser o presidente da frente parlamentar em defesa dos autistas. Eu, com meu filho autista, o Bernardinho, de 7 anos, nós visitamos todos os bons médicos, os melhores psicólogos, os psiquiatras. A gente conheceu tudo e sabe que na Europa já é uma realidade o diagnóstico precoce, já não está querendo causar nenhum transtorno, um carimbo, etc. Mas é muito melhor identificar. Eu, graças a Deus, pude identificar o meu filho no espectro autista e outros transtornos que a gente lida no dia a dia, muitas vezes não compreendidos pela sociedade, pelas famílias, mas que eu tenho muito orgulho dele e luto todos os dias com a minha esposa, com a Flávia, contra o preconceito, contra pessoas que não entendem os transtornos acoplados ao autismo, como o desafiador, como o déficit de atenção, como a hiperatividade. As pessoas acham que aquilo é uma criança mal educada, ou uma criança que não tem atenção, que não presta atenção, e isso está tudo junto. Mas o Conselho Federal de Psicologia, se prestar um desserviço desse, é algo que eu não esperava nunca. Por isso eu peço o compartilhamento de vocês. Já disse a lei para vocês, agora escutem. Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, convocada a uma audiência pública pela deputada Érica Cocai, do PT do DF, trouxe a senhora, aqui eu vou trazer o nome para vocês, Ilana Katz Zaguri, representando o Conselho Federal de Psicologia. Veja, uma doutora em Psicologia e Educação. Alguém que não podia nunca politizar e trazer a sua ideologia política para dentro das nossas crianças autistas de jeito nenhum. O que essa senhora fez? Primeiro, artigos dizendo que essa lei, ela quer comparar isso como se fosse uma perseguição aos autistas, uma luta das famílias, do movimento Orgulho Autista Brasil, de todos os estados, das famílias. O Conselho Federal de Psicologia quis dizer que nós éramos insensíveis, que nós não conhecemos o Sistema Único de Saúde, porque a gente tinha que reforçar o SUS como uma política democrática. Não tem noção essa mulher. Tenho certeza que muitos, a grande maioria dos psicólogos,
apoiam com certeza a implantação dessa lei, porque muitas crianças pobres e carentes, mães pobres e carentes, não teriam como identificar o autismo numa idade, num menino até 18 meses, e poder ter a chance de tentar pelo menos um tratamento. E ela diz, isso vai trazer a judicialização, já que a gente trouxe como direito do autista ter o diagnóstico precoce. E é claro, se não o poder público não der para a gente, e essa mulher fala o contrário, nós vamos judicializar. Nós vamos à justiça para exigir do poder público, que gosta muito de roubalheira, mas não gosta de atender os direitos na saúde, que as famílias têm direito ao seu filho até 18 meses ser avaliado pelo seu médico pediatra, pela equipe de saúde, de implantação de um tipo escolhido pelos próprios profissionais de saúde que sirva para ter uma identificação precoce. Agora olhe, eu peguei o artigo dessa psicóloga chamada Ilana, e vou ler só o final para vocês entenderem como ela politiza os nossos filhos autistas, misturando com a defesa dela. Então ela diz aqui, eu vou trazer o texto dessa psicóloga, doutora em psicologia, mas pelo que eu vejo aqui, totalmente politizado para dentro das nossas crianças. Não venha para dentro das nossas crianças autistas. Diz o texto dela, o risco é a iniquidade, o desmonte do Estado democrático de direito e a redução de políticas sociais. Ela está viajando na maionese, essa psicóloga. O Conselho Federal de Psicologia é uma viagem na maionese. Dizer que obrigar o Sistema Único de Saúde, por lei, a fazer o teste de diagnóstico precoce nas nossas crianças vai trazer iniquidade, desmontar o Estado democrático de direito. Nós estamos preservando o Estado democrático, porque as crianças pobres vão ter esse direito. E redução das políticas sociais. Ela está dizendo que gastar mais dinheiro no SUS, na visão dessa senhora, é diminuir, reduzir as políticas sociais, tratar as crianças com autismo. Diz ela ainda, todo o argumento contrário à Lei 13.438, que eu fui o relator, que já é lei, está valendo, ganha densidade se considerado o momento político do país, onde um governo subtrai os princípios democráticos, impõe uma agenda neoliberal, jamais aprovada em qualquer escrutínio popular, altera leis históricas como a trabalhista, reduz drasticamente investimentos em políticas sociais, com especial destaque à educação e saúde. Ela está fazendo política numa coisa que são as crianças autistas e os bebês autistas de todo o Brasil. Por isso a minha indignação com essa senhora. E a página, você pode entrar agora em Conselho Federal de Psicologia, cfp.org.br, e vai lá ver o artigo na capa deles. A Lei 13.438 precisa ser anulada, diz o Conselho Federal. Norma reforça a patologização da infância ao tornar obrigatória a aplicação de teste de risco psíquico em bebês, contrariando o entendimento internacional. Um absurdo, uma loucura. Diz que eles juntaram 35 instituições e 570 pessoas. Nós vamos entregar milhões de assinaturas ao ministro da Saúde, milhões de assinaturas ao presidente da República, dizendo que nós queremos a implantação como política pública de Estado do direito de todas as crianças serem avaliadas, do risco de terem alguma doença psíquica e poderem receber o tratamento o quanto antes, principalmente porque nós sabemos tecnicamente da neuroplasticidade cerebral, que é na faixa de 2 a 8 anos. Então essa senhora e o Conselho Federal de Psicologia querem fazer política com as nossas crianças. Se não bastasse a politicagem toda que existe hoje no nosso país, mas essa lei nós temos que elogiar. Foi aprovada por unanimidade, com o apoio de todos os partidos políticos. Eu, como relator, conduzi em plenário a urgência e a votação, e todos se condoeram dizendo que nossos bebês precisavam ser atendidos. Isso já existe nos Estados Unidos, vários médicos brasileiros atuam nos Estados Unidos e sabem que há esse diagnóstico precoce para identificar essas crianças. E nós tivemos apoios que têm vindo de todos os lados, e aqui eu trago um apoio importante. Uma postagem num grupo importante em todo o Brasil, que é o Amigos dos Autistas, Amigo do Autismo, e diz aqui, Berenice Piana, um dos símbolos para mim, quando eu comecei a estudar sobre autismo, a me preparar sobre tudo isso, ela que foi alguém que nós nos espelhamos para a lei que traz a maioria dos direitos das crianças com autismo, e ela escreveu:
Acabo de postar um comentário na página do Conselho Federal de Psicologia. Entrem lá vocês e postem também. Meu texto, diz Berenice Piana, é uma carta que eu, Berenice Piana, e Kênia Diel, entre muitos outros, assinamos e enviaremos amanhã à deputada federal, a senadora Ângela Portela, que apoia a causa. Eu já contactei com o ministro da Saúde, já tenho, o ministro já me falou que vai fazer audiência, inclusive eu convoquei uma audiência pública agora para debater a questão da implantação do diagnóstico precoce, e ela pede o apoio de vocês que queiram assinar o apoio, além de compartilhar esse vídeo, pode mandar um e-mail para altimates, de autismo, altimates@gmail.com, se você quiser assinar, e você bota lá seu nome, sua função, se você for ativista, profissional de saúde, associação, e mande para elas. Eu vou mandar o meu daqui a pouco também. E diz assim: carta de rejeição ao Conselho, à decisão do Conselho Federal de Psicologia. E diz a carta que um grande número de grupos de autistas, suas famílias, profissionais de saúde, vem solicitar ao Ministério de Saúde e demais órgãos de psiquiatria pública, inclusive, a imediata interdição da carta redigida pelo Conselho Federal, que visa interromper o processo de identificação de sinais e eventuais distúrbios psíquicos em bebês de 18 meses, e diz o porquê. Isso muito tem que nos Países Baixos já há um sucesso o diagnóstico precoce, que nós precisamos identificar e depois, no segundo passo, criar um sistema de tratamento. Há muitas crianças autistas, muitas estatísticas dizem que no mínimo 1 a cada 100, 110, 120 crianças vem dentro dessa gama toda do espectro autista e precisam dessa identificação. E aqui diz, ela traz um pensamento no final pedindo para que o ministro da Saúde, o presidente, não escutem esse Conselho Federal de Psicologia, que deveria ser Conselho Federal de Política Psicológica, porque fazem política nesse conselho. E ela traz uma renomada cientista e pesquisadora americana, Isabella Rupin, que ela diz assim, concluindo uma pesquisa gigantesca sobre sua tese de doutorado, talvez, em universidades. Ela diz assim: na minha pesquisa científica, sou muito minuciosa ao diagnosticar o autismo. Na minha função clínica, na prática, estou disposta a chamar uma criança de zebra, se essa etiqueta de zebra proporcionar-lhe os tratamentos que ela tem direito. Vocês entenderam? A gente não está carimbando nenhuma criança de autista, de que tem doença psíquica. Nós estamos indicando que ela pode ter riscos de doença psíquica ou de autismo, para ela ter o quanto antes o tratamento adequado, gratuito pelo SUS, que ainda não existe. Não existia o diagnóstico. Mães de crianças que diziam que elas tinham dislexia ou não compreendiam o que vinha de uma tese, porque elas estavam no espectro autista e não tinham sido diagnosticadas. Então não dá mais para aceitar esse pessoal. E assina aqui a carta a Fátima de Quante, defensora internacional da pessoa com autismo, mãe de um autista adulto, e vários outros aqui, sites, pessoas apoiando. Então o meu pedido, como pai de uma criança autista, de alguém que teve a sorte de ter estrutura financeira, porque eu tenho minha carreira profissional como delegado da Polícia Federal e pude levar meu filho para ter o diagnóstico precoce, que teve até 2 anos de idade. Meu menino não escutava dos dois ouvidos, teve que fazer cirurgia para abrir os 2 tímpanos. Meu filho tinha movimentos repetitivos, hoje com 7 anos não tem mais. Outros transtornos continuam nele, o autismo diminuiu e muito, mas ele continua com transtornos como o desafiador, e que nós vamos suplantar ele e passar também por cima disso. Mas é com tratamento, é com diagnóstico precoce. Dizer que só a partir de 5 anos você vai poder identificar, você está condenando milhares de crianças autísticas por politicagem do Conselho Federal de Psicologia. Uma vergonha esse Conselho Federal de Psicologia, e eu não entendo o porquê que eles misturam as nossas crianças autistas, as famílias dos autistas em todo o Brasil, com politicagem. Então você tem 2 caminhos. Entre lá na página do Conselho Federal de Psicologia, deixe seu comentário e mande o print do teu comentário dizendo o que você pensa deles, na página deles, para a gente publicar nas redes sociais. O outro, você pode também contribuir com a Berenice Piana e outros ativistas, mandando um e-mail agora
para o Autimates, é AUTIMATES, @gmail.com, para que todas essas assinaturas sejam reunidas e mandadas para o poder público, e eu vou ajudar a fazer isso como presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Autista. São mais de 300 deputados federais. Mas o apoio de vocês compartilhe esse vídeo para que ele possa bombar em todo o Brasil até amanhã, e a gente mostrar para o Ministério da Saúde que o brasileiro quer realmente identificar as suas crianças. Eu sou relator agora de um novo projeto de lei que está em tramitação, que pede que o IBGE coloque com uma das suas pesquisas, um item da sua pesquisa, identificar a criança com autismo, para que a gente possa identificar por cidade quantos autistas, quantas políticas públicas nós precisamos, quanto de dinheiro para cada cidade, porque hoje não existe nada. As crianças pobres, autistas e suas famílias estão abandonadas ao próprio site, e essa vergonha desse Conselho Federal de Psicologia vem fazer politicagem, porque quem lê o artigo dessa tal Ilana Katz, Ilana Katz Zaguri, é totalmente psicótico, vamos chamar assim, porque ela mistura política com os nossos filhos autistas, dizendo que nós estamos carimbando essas crianças. Que carimbe, como disse a professora, deixa eu voltar aqui, como disse a professora Isabelle Rupin, pesquise de zebra, meu filho, mas dê para ele o tratamento adequado, porque ele precisa. Gente, muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, e o compartilhamento de vocês, a curtida de vocês, é o sinal que, pelo menos eu tenho tentado fazer o que nós temos de obrigação que todos deveriam fazer. Obrigado ao pessoal Fernando Cota, lá do Movimento Orgulho Autista Brasil, e tenho certeza que o Movimento Orgulho Autista Brasil vai entrar com força nesse assunto, para mostrar que nós somos milhões, não somos meia dúzia infiltrados em conselhos que sobrevivem de penduricalhos, de recolhimento de pessoas que recolhem obrigatoriamente, mas não representam mais ninguém. Conselhos falidos. E esse Conselho Federal de Psicologia é algo que diuturnamente tem atentado, com certeza, com coisas importantes. E esse do diagnóstico do autismo é uma vergonha. Se você é psicólogo e é afiliado a esse Conselho Federal, mande seu repúdio para ele. Olha, são psicólogos de todo o Brasil me mandando mensagem durante o dia, médicos importantes e renomados, gente que está trabalhando na criação do diagnóstico precoce dessas crianças, de qual será o método que seja mais próximo da realidade. Muita gente de bem trabalhando nisso. Agora, não dá para escutar um absurdo desse. Gente, boa noite novamente, que Deus abençoe todos vocês, e nós vamos continuar orando pelos nossos bebês de até 18 meses de idade, que pela lei 13.438, da qual eu fui o relator, e nós conseguimos aprová-la, hoje ela é uma lei valendo, que todos os bebês do nosso país possam ter direito ao diagnóstico precoce, sob o risco dele ter o desenvolvimento de uma doença psíquica ou no seu desenvolvimento psíquico, e nós possamos, nem que seja na justiça, exigir o tratamento que essas pessoas têm. Fora esquerdopatas, gente infiltrada em instituições que acham que nossos filhos e nossos jovens são massa de manobra na mão de todos eles. Um abraço, gente. Compartilhe aí. Até amanhã.